Fala aí, pessoal. Muito bem-vindos ao DutraCast, o seu podcast de carreira e de finanças. Tô feliz pra caramba, porque eu adoro falar de finanças, adoro falar do mercado financeiro. E eu trouxe, lógico, que a gente tem que saber, andar com gente que sabe mais do que a gente pra gente poder aprender, né? E eu trouxe aqui mais uma vez, Lohan Lamblé. Muito bem-vindo mais uma vez. E aí, galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Não, boa noite, a hora estamos que você ao vivo. estiver assistindo aí, agora é boa noite, né? É sempre um prazer estar participando aqui, conforme a gente até marcou na nossa primeira reunião, né? Foi. A gente tem agora um projeto de tentar sempre trazer o que está acontecendo no mercado financeiro aí, o que aconteceu nesse último mês, como que isso está impactando nas bolsas, como que isso está impactando no nosso dia a dia também. Então, o nosso projeto está saindo do papel e hoje é a nossa primeira reunião, digamos assim, para falar só sobre o mercado financeiro, né? Sim, poxa, muito legal. Eu tô muito feliz, cara, porque eu sou um cara que gosta de conversar sobre coisas produtivas, né? Então a gente tomou um café, né? Lá agora na Superponte, então já tava lá falando de carreira, agora começamos a falar de investimento, algumas atualizações, a gente já falando dos bastidores aqui, a gente vai compartilhar com o pessoal, que às vezes o negócio acontece do outro lado do mundo, né? Guerra acontecendo na Ucrânia, em Israel, né? Mercado inflacionário nos Estados Unidos, e às vezes as pessoas não têm noção de como isso afeta a gente aqui. Daí o Lohan vai trazer todas essas informações aí pra gente. Antes de começar, quero me apresentar, né? Meu nome é Hugo Dutra, sou consultor financeiro profissional, né? Tenho a certificação CPA 20, pós-graduado na MBA em Gestão de Investimentos. Sou autor desse livro aqui, gente, ó, Construindo uma Sólida Previdência. Está disponível na Amazon, na Esquilo, na Americanas, né? Nas maiores lojas aí do Brasil. Fora do Brasil você consegue achar na versão do e-book também. Pessoal, na Amazon tá R$ 9,99 a versão de e-book, tá muito baratinho, então não deixe de adquirir o seu livro. E o pessoal que está em Friburgo também me procura. Lá na Bombonier sempre tem algumas unidades, aqui no estúdio Realize, no Cadima Shopping também. Na mala do carro, se você me ver na rua, pode me parar que falta pouco eu carregar dentro do bolso um comigo, né? Que é orgulho, o primeiro livro, né? Levar, né? É um xodó, né? Esses dias eu carreguei no bolso, cara. Cabe no bolso de trás da calça. Sou criador do curso de finanças também, Investir é para Todos. É um curso que está na Hotmart, a maior plataforma hoje de conteúdo digital no Brasil. Está num preço super acessível, pessoal, né? O link sempre deixa aqui na descrição. Vocês podem entrar aqui na bio do meu Instagram também. Vocês conseguem entrar lá e acessar o curso. O curso é totalmente voltado para leigos, para você que não sabe nada de investimentos. Tem gente que não sabe nem o que é uma taxa Selic, infelizmente, né? Hoje no Brasil, né? Tem gente que não sabe nem o que é uma inflação, como isso afeta nossas vidas. Então eu explico tudo do zero para você, tudo que você precisa saber para você começar a investir, tá bom? Depois você vai fazer o curso lá, você vai querer começar a investir. Hugo, não quero investir sozinho não, preciso de um assessor aqui para me dar uma ajuda aqui. Esse cara aqui que eu indico. Tá, para vocês, é o Merchan, hein? É o Merchan, o grande Merchan. Então você que quer montar aí sua carteira de investimentos também, procura o meu amigo. Hugo, mas eu não tenho dinheiro para investir. Vou dar uma dica para vocês então, ó. Vocês vão comprar o curso na Hotmart, vocês vão fazer o curso, aprender um pouco sobre o mercado financeiro. Mesmo contratando o Lohan como assessor, eu acho importante ter uma noção daquilo que você faz. Onde você está investindo, né? Como você está montando a carteira. É interessante o cliente ter esse conhecimento. Pessoal, você gostando do curso, você pode vender ele, tá? Você se cadastra como afiliado na Hotmart, se cadastra no meu produto e vende ele. E faz a sua renda extra. Você ganha 50% de comissão. É uma comissão generosa, né? Pô, demais. Muito bom para fazer uma renda extra. Sim, sim. E vocês ainda ajudam a instituição de caridade Amigos do Bem, lá do Nordeste, né? Que faz um trabalho excepcional também. Pode digitar no Google aí rapidamente Amigos do Bem que vocês vão ver, né, o tamanho desse projeto, né? Como esse projeto é bonito, né? Que vocês vão adquirir no meu curso, vão estar contribuindo com ele também, beleza? Quero agradecer aqui aos Estúdios Realize, a nossa casa, né? Localizados aqui no Cadima Shopping, Cadima Office, né? Para ser mais exato, aqui no último andar. A gente tem toda uma estrutura para poder receber você. Nós somos também uma produtora, né? Então lançamos conteúdo digital. O meu curso teve várias atualizações aqui dentro, né? Apesar eu fiz muitas simulações quando eu gravei o curso em 2021, na Selic é 2%. Exato. Então, para ficar um pouco mais atrativo, atualizei algumas aulas, algumas simulações, né? Para ficar até um pouco mais didático também, né? Hoje eu estou falando um pouco melhor, eu acho, que naquela época. A gente vai melhorando, né? A gente tem que ir adequando, né, a média de taxa que a gente tem no Brasil, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma simulação de investimentos, a gente não pode levar só a taxa que está atual. A gente tem que pegar quanto que foi, qual é a média dos últimos 10 anos. Pô, a gente chega ali em mais ou menos 8%. Então, a gente vai adequando isso as perspectivas como que a gente vai acumular isso no longo tempo também. Sim, até quando eu vou investir o meu dinheiro, né? Quando eu estava escolhendo fundos, vale a pena investir de repente no fundo no ETF aqui do Ibov, ou de repente num tesouro direto. Então, eu sempre pegava essa simulação nos últimos 10 anos para ter uma noção de como cada um desempenhou nesse sentido, né? Isso realmente é muito importante fazer. Gente, para você que quer gravar o seu podcast aí, entre em contato com a gente aqui no Instagram, né, que está aparecendo aqui na tela, no Estúdio Realize NF, ou através do telefone. né, e faça um orçamento sem compromisso. A gente vai começar agora uma promoção, a Black Friday antecipada aqui, Lohan.
50% de desconto na primeira mensalidade para quem fechar um contrato de 3 ou 6 meses. Tá? Então, pessoal, 50% de desconto na primeira mensalidade. Então, assim, a gente está com preço muito acessível para vocês gravarem aqui. Então, tira esse projeto do papel. Fora que o podcast também vira uma renda extra para você. Quem paga o podcast são os patrocinadores, né? Então, quanto mais patrocinadores, a gente tem clientes aqui que tem que fazer quadros, né? No início e no final de tantos patrocinadores que tem, né? Então, assim, pode gerar uma boa renda extra para você também. Sim. E o Nerd Bruto também, né? Produtos feitos por jogadores para jogadores. Nerd Bruto, gente, é o maior fabricante de mesa de jogos de tabuleiro do Brasil. Para você que quer conhecer uma mesa de pertinho, né, vocês podem ir lá na Nerd Bruto Café, na rua Marques Braga, número 4, né, rua da Natspel, aqui em Nova Friburgo. Ou entrar em contato ali pelo Instagram ou pelo site do Nerd Bruto também, solicitar um catálogo sem compromisso. Vocês vão ver todos os produtos disponíveis ali, que tem estante, mesa de centro, mesa de jantar. Tem tantos produtos legais, eu tenho que tirar uma foto porque eu sempre esqueço. Agora tem uma Nerd Bruto dentro de casa, né? Nossa. É outra coisa. Esse final de semana eu fiquei jogando Monopoly com Monopoly. amigos. Tem lá na cafeteria. Quiser ir lá na cafeteria jogar? Sim. E é bom que você pega até uma visão de mercado financeiro ali, né? Cara, é um jogo educativo. Porque tem a questão de... Você começa... Quando você joga até o final mesmo, que é difícil você terminar o jogo de um banco imobiliário, começa a questão da hipoteca, que você tem 10% que você tem que pagar de juros para o banco. Você começa a ter uma realidade ali de... Às vezes a criança que não percebe que está... fazendo uma projeção de mercado financeiro, começa ali desde pequenininho já. Sim, já trabalhar isso com a criança. Trabalhar isso com a criança, exatamente. Cara, tem anos que eu não jogo, desde que eu era criança, mas lá na cafeteria eu tenho certeza que tem, porque eu já vi uma galera lá jogando Monopoly, porque tem desde os clássicos, né? Uno, Banco Imobiliário, mas tem jogos um pouco mais complexos, com as mais diversas temáticas, de tempo de duração variados, né? Então o pessoal pode passar lá para jogar também, ou solicitar um catálogo, e assim que eu lembrar, eu tiro uma foto da minha mesa. Cara, você joga até no chão, mas a experiência que uma mesa da Nerd Bruto te proporciona é surreal. Deve ser mesmo. É surreal. A gente tem até ciúme da mesa lá em casa, né? Não pode deixar qualquer um jogar. Não. Tem que lavar a mão. Tem que lavar a mão, não pode jogar enquanto tá comendo. Falou tudo. É toda essa reverência aí que a gente tem, né? E um agradecimento especial também aos nossos patrocinadores aqui que ficam aqui na TV, né? Munier Doces, a Docicário Balbonier, Friburgo Seguros também, né? Que fica ali na Rua Euterpe. Não deixe de procurar eles para fazer um orçamento do seu seguro também. Seguro é aquela coisa, né? Melhor ter e não precisar, né? Do que não ter e precisar, com certeza. Aí, tá vendo? Falou tudo. Merchan hoje direto do Lohan aí pra gente. Isso aí. Lohan, sem mais delongas, cara, vamos ao que interessa, que eu já tô ansioso aqui. Falar a gente podia estar gravando desde 6h30, né? Que a gente se encontrou, conversando sobre isso desde 6h30. Porque o mercado financeiro que a gente conversa, ele é gigante. Infinito, né? Ele é infinito. Quando você começa a falar, você tem assunto aí para falar durante horas. Horas, dias. Então, sim. E as coisas, elas são muito dinâmicas também. Então, o que acontece hoje vai impactar no preço das ações, por exemplo, de amanhã. Vai impactar numa taxa de financiamento, vai impactar no seu cheque especial, vai impactar em tudo, exatamente. Sim. Então, agora, me tira uma dúvida aqui, a gente até conversou um pouco disso nos bastidores. Né? Por exemplo, guerra na Ucrânia. Cara, como que isso afeta diretamente a vida do brasileiro? Porque, assim, fazendo uma pesquisa rápida, eu vi que a Ucrânia é um grande produtor de trigo, né? Exportador de trigo. Então, isso acaba, como diminui essa produção, produtos derivados do trigo que acabam aumentando de preço. É como se fosse uma inflação setorial, se podemos dizer assim, né? O preço de biscoito, né? Pão, trigo, tudo que é derivado, né? Aumenta, né? Mas como mais isso afeta na nossa vida aqui? Em geral, são as commodities que mais sofrem? Sim, as commodities é o que vão precificar o preço dos ativos, as commodities normalmente são as matérias-primas, né? Então, elas que vão impactar no produto que vai chegar na sua casa. Seja ela através de transporte, que a gente usa bastante, que é o petróleo. Então, tanto no diesel, tanto para gasolina, isso vai impactar. E é o que você falou, né? A Ucrânia, ela é grande produtora de trigo, mas a Rússia também sofreu tantas sanções que eles também começaram a parar de importar o diesel. E você parando de importar, a Rússia ela tem uma grande parcela nisso. Então, você diminui... Você diminui a oferta, então você aumenta a demanda. Então, o preço do petróleo tende a subir e nada mais é do que petróleo. A gente sempre fala, na nossa último podcast, acho que eu falei do impacto do petróleo. E hoje o petróleo ele ainda tem um peso muito grande no nosso IPCA, que é a inflação. Não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também. Porque a guerra na Ucrânia ela vai impactar diretamente também
os ativos dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é a economia mãe de todas as economias. Então, as maiores empresas estão localizadas na Bolsa dos Estados Unidos. Sim, inclusive, então, só te interromper rapidinho, eu vi a última pesquisa que eu vi, 50% das negociações em Bolsa do mundo são na Bolsa Americana, né? Enquanto o Brasil representa aí menos de 3%. Exatamente, a gente representa menos de 3%, só que a nossa visibilidade hoje no Brasil é muito através das exportações. Então, se a nossa balança ela fica mais positiva, isso também é benéfico, porque está entrando mais dinheiro aqui no Brasil. Não necessariamente através da Bolsa, mas através dos produtos e serviços que a gente está vendendo para fora também. Hoje, o Brasil tem um déficit muito grande na questão de serviço, porque a gente ficou um pouco para trás no desenvolvimento de tecnologia, porque o Brasil, eu não gosto do que a gente representa para o mundo, mas a gente é o grande celeiro do mundo, porque eu gostaria que a gente fosse o exportador de cérebros, exportador de grandes empresas, mas hoje não é isso que acontece aqui no Brasil, por conta até dos investimentos. Temos inventores incríveis no Brasil. Né? Oi? Inventores incríveis. Mas nos últimos anos a gente não viu isso mais acontecendo. Justamente por conta também de... Aí entra vários aspectos, né? Uma economia que acabou sendo um pouco mais fraca por conta de questões políticas, questões mundiais também, de impacto macroeconômico, mas... O que acontece hoje, no último mês, o que está impactando mesmo é a questão das commodities, que sobem muito a inflação. A inflação, ela subindo, igual aconteceu lá nos Estados Unidos, as expectativas ficaram muito altas. Então, você pressionou todas as bolsas, isso no mundo inteiro. Então, você pressiona tudo. Quando os Estados Unidos fica resfriado... Não, quando os Estados Unidos espirra, os países menores ficam resfriados. Porque a gente que vai sofrer aí também durante o tempo. Como é que fica a Petrobras nesse meio todo aí, nesse déficit de... A Petrobras ela tem um problema, digamos assim, que é ser estatal. Então, cliente que quer, quero começar comprando só Petrobras. A gente sempre gosta de ter uma carteira diversificada, que é o último almoço grátis no mercado financeiro. É o único que a gente gosta. É o que mais oscila também, né? É o que mais oscila. E o que aconteceu? Agora a gente teve também uma mudança nos estatutos, que eles estão querendo montar algumas reservas também para a questão de prejuízo, pagamento de dividendos, o que deixou o pessoal mais preocupado também, né, é que essa reserva vai ser utilizada para prejuízo. Eu acho que a palavra prejuízo está naquele documento, acabou gerando um alarde muito grande no mercado financeiro e também ter abrir brechas para indicações políticas dentro da Petrobras. A lei das estatais, onde o Temer foi o presidente que fez com que o processo andasse e fez com que a Petrobras fosse menos política e mais uma empresa, digamos assim, mais séria. Agora voltou com isso, né? Voltou com a questão que pode impactar mais nessas indicações políticas. E indicações políticas é bom para quem está no poder, entendeu? Então... E nem sempre isso é benéfico para a empresa, porque às vezes o cara que você está indicando ali também, você está indicando por causa de uma troca de favor. Exato. Não necessariamente que ele tenha currículo e gabarito para estar ali assumindo aquele papel. Exatamente. Então, todo mundo tinha expectativa. O preço da Petrobras é muito descontado justamente por conta do risco político que existe dentro dela. Então, ela está com... Hoje, mesmo ela subindo quase 100% em um ano, ela está barata? Pelo lucro que ela entrega, ela está barata. Ela é negociado que é 2, 3 vezes mais o lucro dela ou mais? Commodity é um pouco mais difícil a gente ficar acompanhando por preço sobre lucro. É porque quando... Olha só, quando a Vale, por exemplo, quando a gente vai analisar um balanço para a gente começar a ver como que... Se a gente compra ou vende, as empresas que são mais voltadas para commodities são ao contrário das empresas normais. Porque até entrar no balanço delas, que a gente vê o desenvolvimento do preço das commodities nos balanços, vou dar um exemplo, elas mudam. Porque a Vale, por exemplo, quando a commodity está muito cara, o PL dela está baixo. Então, significa que ali é um momento que está todo mundo ganhando dinheiro. Só que a partir do momento que o minério ele cai, você só vai ficar sabendo no próximo balanço patrimonial. Então, o estatal normalmente, empresa de commodities, quando está com PL muito alto, as pessoas gostam de falar que é venda, não, que é compra, e quando está com PL muito baixo, é venda.
Então, então tem uma dinâmica diferente das empresas normais. Quem gosta de investir em commodities tem que fazer um acompanhamento um pouco mais de perto ou contar com um profissional, né? Porque exige uma inteligência maior. Não uma inteligência, mas não é nem um know-how um pouco mais diferente do que você investir só em, por exemplo, empresas do varejo ou no setor industrial. Elas têm uma particularidade de acompanhamento também do cenário macro muito maior. Eu particularmente não gosto muito de investir em estatal por isso, porque por essa demanda de tempo. Não que eu não invista, eu tenho uma para ser mais exato, mas assim, não é o tipo de empresa que eu gosto muito de investir, não. Justamente por isso, né? Então é muito melhor num cenário desse contar com um assessor profissional, né? Exatamente. Ou uma carteira que seja mais automatizada para às vezes o cliente ele não tem tempo de ficar fazendo essas trocas, ficar acompanhando o mercado financeiro, coisa que um gestor, um analista CNPI que é pago para isso pode fazer e pode gerir uma carteira para você também. Então isso ajuda bastante. Tá. Isso ajuda bastante mesmo. Porque Petrobras agora ela caiu 6% em um único dia. E ainda estava caindo no dia anterior também, mas acabou subindo no final do dia. Mas por causa dessa notícia que teve agora do governo. Por conta da notícia da mudança na lei das estatais. Isso impacta bastante. Eles perdem a credibilidade fazendo isso. Sim, exatamente. Vota em mim, aprova um projeto de lei meu que eu te dou um cargo na Petrobras, te dou um cargo na Caixa Econômica. E é triste, né? É algo que... É triste, é o que a gente fala. Uma grande empresa igual a Petrobras podia estar muito além do que ela já está, né? Ela estava até em uma das principais pagadoras de dividendos do mundo. Sim. Então, quando isso acontece, entra muito fluxo estrangeiro aqui no Brasil. Porque existem muitos fundos, ETFs, que eles são obrigados a comprar Petrobras porque ela está nesse indicador de maior pagador de dividendos. Então, ela não pode ficar... Então, esses fundos que estão lá de fora, eles têm que comprar a Petrobras. Então, eles compram a Petrobras e isso faz com que entre capital aqui na Bolsa Brasileira também. No ano passado, ela chegou a pagar mais de 20% de dividendo, não foi? 60% de dividendos. 60% de dividendo? 60% de dividendos. Olha só, cara. Chegou a 60% de dividendos. O cara investiu 100 mil, 60 mil só de renda. 60 mil só de renda. Impressionante, né? Foi algo astronômico, assim. Ela foi uma das maiores do mundo. Ela e Vale estavam nesse... Eu fico triste, cara. Não estou fazendo aqui defendendo político, eu não sei, não tem um político em si que me represente. Mas eu acho que as pessoas, quando elas vão escolher um candidato, ela tem que ter um mínimo de conhecimento em economia. Sim. Em cenário econômico. Exatamente. Né? Então, por exemplo, e isso é uma coisa que eu abomino totalmente. Né? Você colocar na presidência de uma das maiores empresas do planeta alguém que você devia um favor. Entendeu? Não é assim. Isso não é bom para as empresas do país. Exatamente. Ainda mais um país onde ainda tem muita empresa estatal. Está cada vez menos caminhando, está cada vez mais caminhando para ter menos, mas ainda temos bastante, e isso é tudo a máquina do governo, que é igual quando falam que é difícil um presidente perder a segunda eleição, porque ele tem a máquina de dinheiro na mão. Máquina de dinheiro tá incluso as estatais também, que eles conseguem só usar para conseguir voto, para conseguir esses... Então foi até uma surpresa, por exemplo. Foi até algo que a gente falava, o Bolsonaro ele ter perdido a eleição foi algo que não era tão esperado assim, porque ele tinha máquina de dinheiro na mão. Tanto que agora ele está sendo julgado por uns crimes também de se beneficiar do governo no período das eleições. Então... Vamos acompanhar o desfecho desse negócio daí. Agora aqui, a gente estava falando, você comentou sobre o Brasil ser um berço também de tecnologia. E a gente tem hoje, acho que a maior referência do mundo, você me corrija se eu estiver errado, acho que o pessoal sempre pensa que é Japão, né? Mas acredito que seja Israel, né? O maior polo hoje de invenção, de tecnologia. Exatamente. Antes de acontecer a guerra na Ucrânia, eu estava no Rio Innovation Week. E, por coincidência, eu fui parar numa palestra da embaixadora de Israel. Sei lá, 5 dias antes de acontecer a invasão em Israel. E lá ela estava falando exatamente isso. Era uma palestra em inglês. Meu inglês estava meio arranhado ali, mas consegui entender um pouco ainda. Legal. E é como que o Israel, mesmo com todos os problemas geográficos, de guerras, conseguiram desenvolver uma economia que ela consegue crescer e exportar essa questão da tecnologia para os outros países também. Por exemplo, o Waze, ela veio de Israel. Pendrive, cara. O próprio pendrive. Exatamente. Então, o Israel ele tem um impacto, ele tem
uma visibilidade muito grande na questão das inovações. Isso é muito importante, é bem, bem legal mesmo. Entenderam que ele no meio daquele deserto todo ali, ele não conseguiu desenvolver tão bem, né? Ele tem problemas geográficos, que ele está num deserto, então... Cercado de inimigos. Eles precisaram investir bastante na questão de agricultura, ela falou sobre isso lá. A agricultura deles é muito desenvolvida para gastar a menor quantidade de água possível, porque lá é algo que é escasso para eles. Sim. Eles têm problemas com guerras, que eles estão a todo momento sendo atacados e tendo que atacar também, por conta que é uma guerra. Você não pode só aceitar, você também... Sim, não pode só se defender. Né? Exatamente. E mesmo com tudo isso, é um país que cresce muito e a tecnologia é um dos principais fatores para o crescimento do país. Então você não depende só de commodity, você não depende só de agronegócio. Lá o foco deles é na tecnologia e o Brasil tem muito que aprender com Israel. E será que foi por isso que ajudou Israel a alavancar? Porque a empresa de tecnologia, a gente sabe que o potencial de valorização é muito alto. Sim. E ela é precificada, às vezes, pelo caixa que ela pode gerar, e não necessariamente pelo caixa que ela já gera. Sim. Então tem muito isso, né? Para alavancagem. Para alavancagem. E lá existe... O mercado financeiro deles lá também é bem desenvolvido. Então existe muita... Tem bolsa de valores de Israel, então. Tem. E tem muito M&A, fusão e aquisição, que é empresas que às vezes pequenas não conseguem crescer sozinhas, sem um capital de fora, e quando uma empresa maior compra ela, consegue alavancar muito mais a questão de você desenvolver, fazer com que os múltiplos dela avancem muito. Então, isso é algo muito importante também. Então, a gente também tem muito que aprender até com questão de mercado financeiro. A gente copia muito os Estados Unidos, tanto que a gente tem um fundo garantidor de crédito, a questão da tributação de bolsa de valores, é tudo um espelho do mercado financeiro para o Brasil. Quanto que a gente também pode buscar em outros lugares também, para começar... Outras referências, né? Outras referências, exatamente. Tanto que o M&A ele é muito importante para o desenvolvimento do... É um segmento muito importante do mercado financeiro. Já ouviu falar em M&A? Não, cara, sinceramente não. O M&A é basicamente fusão e aquisição das empresas. E isso faz com que... Igual quando a Disney comprou a ESPN, ou a Disney comprou... A Fox, os Simpsons, né? Comprou a Marvel. Isso, quando a Disney comprou a Marvel. Tudo isso é o M&A, é uma fusão que elas fazem para conseguir alavancar aquela empresa. Então, aqui no Brasil, a gente também precisa... O Brasil tem uma referência muito grande nos estudos de mercado financeiro, tanto que quando a gente vai fazer essas disputas lá fora, o Brasil sempre fica muito bem colocado. O último agora, o Brasil ficou em primeiro lugar. Só que a gente agora precisa ver isso mais ativamente dentro do mercado para fazer com que as empresas consigam crescer mais também. Só que é muito difícil você também ter esse M&A com uma taxa de juros muito alta. Porque uma taxa de juros muito alta, ela dificulta a questão das dívidas das empresas também. Então, elas não têm tanta margem para conseguir se alavancar e comprar outras empresas. A gente espera que... agora também, no Brasil, a gente está passando por um momento melhor do que os países mais desenvolvidos, digamos assim. Tudo por conta do nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que conseguiu de forma muito efetiva controlar a nossa inflação e agora fazer com que a nossa taxa Selic ela caia mais rápido. Um indicador que a gente não vê com bons olhos também foi o IBC, que foi basicamente o índice de crescimento da economia, como se fosse o PMI do Brasil, que é o índice de crescimento, e ele veio negativo. E isso, como ele veio negativo... Mas isso é uma medida desse ano. Foi agora, foi semana passada que saiu. Então. Foi semana passada que saiu e ele veio negativo. Então isso significa que o Brasil está perdendo valor, entendeu? É como se o nosso PIB estivesse diminuindo, nossa produção industrial estivesse menor. Então isso faz com que o Banco Central também tenha que talvez acelerar uma queda de juros para melhorar o mercado. Então, enquanto lá fora eles estão tendo que subir os juros, aqui o Brasil ele já está mais controlado. Então, isso é bom também, porque as empresas elas têm mais margem para conseguir se alavancar, fazer os seus projetos, investir mais nos seus negócios. Sim, o mercado imobiliário tende a crescer nesse período também, né? E está muito parado hoje. O mercado imobiliário tem alguns clientes que são do setor,
E lá no Sul, por exemplo, falam que a venda e compra de imóveis ela está praticamente estagnada por conta de uma taxa de juros muito alta que você deixa o financiamento bem alto. Então, Sim. Porque a taxa Selic, para quem está assistindo a gente aí, é como se fosse a mãe de todas as taxas, né? A taxa básica de juros do Brasil. Então, se ela está muito alta, o crédito que... Vamos supor que eu quero fazer pegar um empréstimo no banco para ampliar o estúdio aqui, dobrar, triplicar ele de tamanho. Né? Quanto mais alta tiver essa taxa de juros, que é a nossa referência, mais caro vai ficar esse empréstimo para mim. Seja para ampliar a empresa, seja para empréstimo para eu comprar um carro, para eu financiar uma casa, um apartamento, né? Então, tudo isso fica mais caro. Então, quando a taxa de juros ela cai, quando o governo começa a diminuir, né? Até o Lula estava tentando acelerar o processo de cair a taxa justamente para poder dar uma impulsionada na economia agora, para ver se a gente dá uma respirada, né? Isso. Só que é interessante que muita gente acha, não sei como é que é a sua visão sobre isso, que a taxa de juros ela tinha que estar sempre ali embaixo, para a economia ficar aquecida, mas isso gera também um aumento de inflação. Exato. Então é importante a gente ter esses ciclos também, né? De alta e baixa de juros, né? O que a gente fez foi um pouso suave. A gente não teve uma queda tão grande assim no crescimento do Brasil, tanto que a gente ainda está positivo no dado de crescimento da economia. Foi um trimestre negativo, mas que não foi o fim do mundo. A gente ainda está positivo. Então, o Brasil ainda vem crescendo bastante. Só que você abaixar a inflação na canetada, igual aconteceu, por exemplo, na época da Dilma, igual aconteceu lá, por exemplo, na Argentina, você tecnicamente não está abaixando a taxa de juros real. Você está abaixando a taxa de juros naquele determinado momento. Mas quando a gente olha a taxa de juros, para quem não acompanha o mercado financeiro, acaba olhando o de hoje, que é a 12,75. Mas para quem está comprando bolsa, quem está comprando tudo isso, existe uma curva de juros. O que é a curva de juros? É a expectativa de Selic para todos os anos até daqui a 10 anos. Previsão. Então, a previsão. Então, se você abaixa muito rápido a taxa Selic hoje, provavelmente a futura ela sobe, porque você vai ter uma inflação crescente. Então, a inflação crescente, você lá na frente vai precisar aumentar a taxa de juros. Então, você agora está fazendo uma fake ajuda. Você prejudica mais lá na frente. Igual quando a gente pensa nos investimentos também. A gente tira um pouco hoje para ter mais no futuro. Sim. Então, a gente fez um pouso suave. A gente teve um controle ok, foi o que a gente precisava. Algumas pessoas falam que poderia ter começado um pouco antes. Talvez a gente não teria tido um trimestre negativo por conta disso. Mas o próprio Campos Neto quanto o Haddad também, que é o nosso ministro, eles foram premiados porque é o que eu falei. Hoje o Brasil está sendo referência no controle de inflação. Então, foi algo bem positivo para o Brasil e hoje a gente colhe frutos disso. Porque enquanto lá nos Estados Unidos o preço dos alimentos, o preço das casas, das hipotecas, eles só sobem. Aqui, a gente já não tem reclamação de, tá subindo o preço do feijão, tá subindo o preço do arroz, tá subindo o preço da carne nas reportagens há bastante tempo. Só que a gente tende a não lembrar quando tá tudo ok e tende a gente reclamar muito quando tá ruim. Agora que tá tudo bem, ninguém vai falar nada. A inflação tá 3, 4, quase 4%. Tá todo mundo quieto. Mas quando ela começa a subir, chega a 7, 8%, quem tinha financiamento de carro, a tabela FIP ela subiu abruptamente. Sim. E você estava pagando daqui a pouco, sei lá, 3 vezes a parcela de início do carro. Mas agora que está tudo controlado, as pessoas também não falam tanto assim. Mas a gente que está no mercado financeiro acompanha muito e vê isso, tá funcionando. Então a gente vê isso positivamente. Agora me fala uma coisa, a gente está falando aqui de uma expectativa de queda na Selic agora para esses próximos meses, né? Essa é a expectativa do mercado como nacional. Então, eu já estou pensando mais lá para frente. Então, se a Selic tende a cair nos próximos meses, cedo ou tarde a inflação vai subir. Pode ser daqui a 1, 2, 3 anos, mas a expectativa natural com a queda da Selic é essa, correto? Esse é o momento de começar a investir em produtos atrelados à inflação ou ainda é muito cedo? Sim. Porque hoje, quando a gente faz os investimentos atrelados à inflação, a gente tem um ganho real maior também. Porque se a gente pega um título de IPCA mais 7, que é o que a gente ainda encontra hoje no mercado financeiro. IPCA mais 7, se o IPCA for 4, você está ganhando 11%. Se a taxa Selic ela cai para 8,
pô, o ganho real não pode ser 7. Você vai estar muito acima você vai estar bem próximo ali a questão da inflação. Então você não vai ter esse ganho de prêmio tão alto. Então os seus ativos eles vão até se valorizar mais. Então as pessoas vão até querer comprar os seus ativos de você, porque você está ganhando mais dinheiro do que as outras empresas estão oferecendo no mercado, entendeu? Entendi. Então é um momento bem, bem oportuno, sim, para investir em ativos que você tem a inflação envolvida. Mas, pô, quem pré-fixados também ainda é um bom momento. Que eu não sei se você acompanhou, mas até fevereiro a gente achava pré-fixados a 15%. Sim, eu vi. Pô, hoje a gente acha pré-fixados a 13%, 12% e cada vez diminuindo mais, porque as expectativas elas estão convergindo de acordo com a curva. Se a curva está caindo, os ativos respondem dessa forma. Entendi. Mas eu acredito, posso estar errado, me corrija se eu tiver, que independente do ciclo que a gente está vivendo, é sempre interessante você ter uma parte do seu patrimônio atrelada a investimentos ali que rende a inflação mais alguma beirada, justamente para você garantir esse lucro, esse ganho real. Né? Porque às vezes você tá com o seu investimento todo em bolsa, aí você pega um ciclo, às vezes, de queda, que pode durar um pouco mais, que a pandemia, na minha opinião, durou pouco. Não a pandemia em si, vou me corrigir aqui. A queda da bolsa durante a pandemia durou relativamente pouco. Né? A expectativa é que, tipo assim, sei lá quantos anos isso vai durar, 5 anos, mas em 2021 já estava no ápice de novo. No mesmo ano, ela já conseguiu recuperar bastante. No final de 2020 já tinha recuperado bem, né? 2021, se bem me lembro, a console recordes ali, né? Foi a 130 mil pontos, então ela... Então, do mesmo jeito que isso aconteceu, pode ser... Alguns momentos a gente teve, por exemplo, no ano do governo Dilma, a bolsa andar meio que de lado ali uns 5 anos direto. Sim. Então, justamente para se proteger, é interessante ter sempre um investimento atrelado à inflação, né? A gente gosta também de, quando a gente monta uma carteira para um cliente ou faz um acompanhamento, a gente gosta de perguntar qual é o seu benchmark. O que você quer bater? Benchmark é uma linha que a gente usa para balizar ali qual é o mínimo que a gente aceita de investimento. Pô, se você quer bater a inflação, tipo, ok. A gente consegue bater a inflação bem tranquilo, digamos assim, né? Mas aí, pô, meu benchmark é o CDI. Pô, sua carteira não está rendendo 100% do CDI. O que no último ano foi difícil, né? Porque um CDI de 13,75 para quem tinha ativo de renda variável, foi bem complicado. Mas agora, com a queda da Selic, tende a melhorar. Mas por que a gente gosta de acompanhar o CDI? O CDI, tirando o momento de pandemia, se a gente pega um gráfico, ele sempre fica acima da inflação. Então, se a gente está... Por quê? Porque o CDI é basicamente a Selic. É basicamente a mesma coisa. 0,1 abaixo. Exatamente. Né? Muito baixo. 0,10 abaixo. E a Selic e o CDI, né? Ele está acima porque ele tá ajudando a controlar a inflação, jogando ela para baixo mesmo. Então, o CDI ele vai estar acima o CDI vai estar acima da inflação. Então, pô, se a gente pega o CDI e vai colocar uma carteira como benchmark, a gente está sempre conseguindo ganhar da inflação. Tudo vai depender da onde você quer, da onde você vai tirar a sua régua do que você aceita. É o mesmo carro que estava aí semana passada no alarme aí. Aqui, deixa eu te falar. Tem uma... Eu ia falar sobre... Até me perdi, o alarme me distraiu aqui. Eu ia falar alguma coisa relacionada a inflação. Bom, não tem problema não. Vamos mudar de tópico, depois eu lembro, eu trago de volta a memória aqui. Você está falando do mercado de Israel, cara. Eu esqueci de te perguntar. Como que o brasileiro consegue acessar? Tem como acessar? Não sei, através da Bolsa Americana, de repente comprar algum ETF, alguma coisa? Através da Bolsa Americana, provavelmente a gente tem empresas de Israel que são listadas na Nasdaq. Por que a gente lista na Nasdaq, né? Quando a gente pega uma empresa também brasileira, igual aconteceu com o Banco Inter, a gente tira a empresa do Ibovespa, por exemplo, e joga lá na Nasdaq, é porque a Bolsa dos Estados Unidos é a maior. Então, você tem acesso a mais capital. Mais visibilidade, né? Exatamente, mais visibilidade. Então, provavelmente deve ter, agora de cabeça assim, eu não sei, uma empresa que você consiga listar. Mas com certeza tem empresas de Israel listadas lá nos Estados Unidos que a gente consiga comprar. Sim, porque eu já achei ETF, falando de ETF, né? De fundos, né? De índice. Né, do Canadá, do Japão, tudo na Bolsa Americana, né? Da Europa, então... Japão tinha um gestor de fundo, eu não lembro exatamente qual mas ele foi lá no nosso escritório, ele conversando, falando que gostava muito de investir na Bolsa do Japão. Olha que legal. Bem interessante. Agora, a Bolsa do Japão, lá eles tiveram um problema de inflação, né? Durante
eles tiveram uma crise imobiliária em 2000, se eu não me engano, e eles não tinham se recuperado até o... Tanto que a taxa de juros dele lá é praticamente negativa. É que ela investe dinheiro, depois quando você vai sacar, tem menos do que você investiu. Né? E os imóveis lá são caríssimos. Qualquer cubículo lá é muito caro. E porque foi o problema que eles tiveram da crise imobiliária deles. Só que com todos esses problemas que aconteceram no mercado financeiro, eles tiveram inflação. E até o Japão, que tinha uma taxa de juros negativa, precisou aumentar a taxa de juros. Então, foi algo benéfico para eles, porque significa que a economia estava girando mais. Muito interessante também. Interessante. O que mais que você pode falar que aconteceu esse mês aí no mercado brasileiro que afetou diretamente, ou vai afetar, tende a afetar a bolsa ou a inflação? Agora vão sair o balanço das empresas aqui do Brasil. Porque a gente está em outubro, né? Normalmente todo trimestre a gente sai os relatórios, né? Provavelmente, a semana passada a gente teve relatório de produção de Vale. Não foi tão bem visto para o mercado financeiro, tanto que a Vale bateu algumas mínimas aí de R$61, se eu não me engano. Mas a gente tendo o balanço das empresas, os relatórios de como que foram os últimos trimestres dela, a gente tem aí uma movimentação no mercado financeiro para a gente ver para onde que a gente está caminhando, né? E como o indicador industrial ele não veio tão bom assim, provavelmente o balanço das empresas também não deve vir tão positivo. Mas isso não é ruim. É aquilo que a gente fala, a gente está sempre pensando no longo prazo. Sim. Isso é até um sinal positivo para a gente acelerar a questão da queda de juros para desapertar um pouco as empresas do Brasil. E não só as empresas, quem está endividado também. Ajudar aí para quem precisa alavancar o seu negócio, pegar recursos no próprio banco, isso ajuda bastante. Inclusive tem algumas empresas, até listadas na Bolsa também, obviamente, que têm suas dívidas atreladas à Selic, né? Então, quando a Selic cai, automaticamente os juros dessas dívidas caem também. Sim. Então, é interessante até para essas empresas, né? Porque eu lembro que quando a Selic bateu lá 13,75, muitas empresas entraram em desespero, né? Porque a taxa dos juros dela estava muito alta nesse sentido, né? Quem imaginaria que Magalu ia bater 1,40, igual está hoje? Quem já pegou Magalu a R$25, hoje ela bateu mínimas de 2017. Todo mundo falou, pô, uma nova Magalu valorizou pra caraca. Quem acreditava que Magalu ia virar uma Amazon da vida e, pô, vendia casa, colocar em Magalu, pô, tá dando muito certo. E acabou se dando mal por conta Foi na manada, né? Foi na manada. Não estudou, não fez análise, não contratou especialista. Foi no que tava todo mundo falando, né? Exatamente. É o cardume de sardinhas, né? Então, eles foram de acordo com o que estava todo mundo falando. Investidor Nutella. Nutella. Que, pô, ninguém também esperava por uma pandemia. E com uma taxa de juros a 2%, essas empresas conseguem girar muito. Mas a gente sabe que taxa de juros a 2% não vai ser para sempre. Ainda mais no Brasil, onde a gente sempre tem problemas com governos, tanto de esquerda quanto de direita. Sim. Não conseguem gerir muito bem em todos os âmbitos que a gente precisa para desenvolver a nossa economia, né? Pô, o Paulo Guedes, que foi o nosso último ministro da Economia, que antes agora é o Haddad, eu gosto muito dele, eu acho que ele fez um excelente trabalho, mas você colocar uma taxa de juros de 2% no Brasil, onde a gente não tem essa maturidade assim, isso impactou até agora porque as famílias elas fizeram dívidas lá atrás a 2% e essas dívidas atreladas à Selic chegaram a 13%, então elas tiveram que ficar muito apertadas e muitas famílias e empresas não conseguem se recuperar de acordo com isso. Tanto que a gente teve várias empresas que pediram recuperação judicial no último ano. Sim. Então, eu vi em outro podcast também que o Paulo Guedes ele foi dono de banco também. Acho que é o BTG. Ele foi um dos fundadores do BTG. Ele tem outros projetos também em banco. Mas ele é um cara que no mercado financeiro ele é 880. Ou ele vai ganhar muito ou vira pó. Não sei se você já ouviu falar em opções. Já. Então, com ele era opções assim. Derivativas. Ou vira pó ou é muito gain, assim. Então, você abaixar a taxa de juros para 2% é tipo uma aposta também.
E ele era mais agressivo dessa forma, entendeu? Mas eu acho que depois ele conseguiu se recuperar bastante disso. E o Brasil agora vem numa crescente que a gente espera que o Brasil seja um dos emergentes aí onde entre bastante capital aqui por conta do controle da inflação. Show de bola. E fica aqui a chamada, pessoal, para vocês começarem a investir, porque você investe na Selic hoje R$100, né? Isso. No Tesouro Selic R$100. É mais, R$38 acho que dá para começar. No Selic? Então, você consegue comprar aí, eu sei que é um tesouro pré-fixado com 30, né? Que é a fração mínima lá, né? Tem o pré-fixado, você consegue comprar uma ação de uma empresa, lógico que exige um pouco mais de conhecimento. Sim. Né? Você consegue comprar ações de empresa aí que tem, sei lá, de 5, 10... Eu falei, a partir de 1,40 na Magalu. 1,40 Magalu, né? Mas eu não é uma recomendação. Sim. Nunca. Pô, eu, por exemplo, sou muito conservador, né? Então, o pessoal fala, mas o seu perfil é agressivo porque de acordo com a API, né? Análise de perfil do investidor, o cara que investe em bolsa automaticamente é agressivo. Cara, mas eu invisto basicamente em empresas perenes, né? Empresas líderes de mercado. Então, por exemplo, vou montar minha carteira, setor bancário, tá, os maiores bancos, tá aqui. Tá, empresas de saneamento, as maiores, tá aqui. Seguradoras, as maiores. Pô, telefonia. Daí eu fui montando minha carteira ali, especialmente pensando em dividendos também, né? Alguns fundos imobiliários também, fundos maiores, tijolo, papel, híbridos. Agora, o cara quer entrar na bolsa, aí ele compra direto no Magalu. Aí cai, aí o cara fala, esse negócio de bolsa é cassino. Pedir para ter volatilidade. Ou então bota tudo em Petrobras, como você falou, né? De repente pega uma oscilação boa, acho que vai ganhar muito dinheiro. Aí vende a casa, vende o carro, bota lá, aí cai. Não, acontece bastante. Pô, o cliente chega lá, sei lá, tem 1.000 papéis de Petrobras. Tenho 1.000 papéis. Aí, beleza, tem 1.000 papéis de Petrobras. Aí valorizou, chegou lá nos R$33. Falei, cara, eu acho que para você ter uma segurança maior, a gente precisa diversificar a sua carteira. A gente pode fazer uma carteira focada para dividendos com outros papéis. Aí acontecem coisas comigo assim que são tipo... não é sorte, mas é você estar preparado pro momento também. Igual que eu falei, tava na palestra com a embaixadora de Israel antes de acontecer. Então, acabou que eu sabia algumas coisas ali por conta daquela palestra. Você teve alguns insights ali na hora. Tive alguns insights ali graças à palestra. Aí o cliente, ele me mandou mensagem. Pode mandar mensagem. Tô insatisfeito porque se eu tivesse Petrobras, só na Petrobras eu estaria ganhando muito mais dinheiro agora porque ela tá valorizando muito. Aí você fala a questão da diversificação, no dia seguinte Petrobras cai 6. O pessoal tende a achar que valorização passada garante valorização futura, né? Subiu 100%, então investe aí. É justamente o contrário, né? A gente vai no efeito manada, né? Todo mundo vai porque subiu, todo mundo sai porque caiu. Exato. Tem gente que perde, tem gente que é mão trocada, né? Quando cai, vende, não, desespero. Quando sobe, não, compra. Por isso que eu tenho aversão a risco, cara. Tem algumas empresas que eu estou com prejuízo, mas são empresas que eu comprei pensando no resultado da empresa. Então, eu acredito que seja algo, um ciclo. Igual eu te falei das minhas ações nos Estados Unidos lá, né? A grande maioria da minha carteira americana lá tá com prejuízo. Comprei no ápice do Dow Jones, no ápice do dólar. Então, aí não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Senão esperar, né? Ter paciência e esperar, né? Eu, pelo menos, tenho esse perfil. Né? Não vou tirar isso daqui antes que eu perca mais para investir em outra coisa. Não, cara, eu tô tranquilo. Mas é o que a gente carteira falou, previdenciária. Pensamento vou me aposentar no longo prazo. Isso. Se a gente pega o dólar, mais a valorização da empresa também, na questão ao longo do tempo, você vai ganhar muito dinheiro. Porque é o que eu falei, o dólar hoje ainda é a mãe de todas as economias. Então, quando acontece um cenário, por exemplo, de guerra, ninguém vai comprar real para se proteger. O pessoal vai comprar o dólar, porque o dólar é a maior economia do mundo. Então, sim. É isso. Não, com certeza. Então, galera, fica aí a chamada para vocês começarem a investir, né? Invista o seu dinheiro, comece a investir. Hugo, mas eu não consigo juntar dinheiro para investir, não sobra dinheiro no final do mês. Cara, dá o seu jeito. Faz um consórcio, qualquer coisa, né? Aí quando for contemplado o consórcio também, ele pode pegar aquele dinheiro e ir lá contigo, né? Pode vender a carta, pode fazer. Exatamente. Aí você pode vender a carta com dinheiro na mão, ao invés de torrar tudo, procura o nosso amigo aqui, ou compra um imóvel, qualquer coisa. Desde que você invista, né? De preferência naquilo que você conhece, né? Ou busca um profissional, né? Agora me responde uma coisa. O cara quer investir contigo. Qual é o mínimo em carteira? A partir de qual valor que a pessoa pode já te procurar para te procurar como assessor de investimentos para você montar uma carteira? A gente não pega assim o mínimo, porque hoje dentro da minha equipe eu tenho outros assessores também que podem pegar tipo qualquer valor assim. Então, tô com dúvida, quero começar a investir, só conheço o Lohan. Fala comigo que dentro da minha equipe eu tenho outros assessores também que também estão início de carreira ali.
Pô, senta do meu lado ali, a gente monta a carteira junto, os analistas são os mesmos, então tudo que a gente ajuda. Então, não existe valor mínimo para investir. Você começar com R$1.000, você começar com R$30.000, 300 mil, a gente pega... o objetivo que eu vim aqui, igual que eu falei na primeira reunião, é trazer o mercado financeiro para Nova Friburgo. Não porque não exista. Já existem pessoas aqui que trabalham com o mercado financeiro. Mas no meio em que eu estava, as pessoas ainda não conversavam sobre isso. Uhum. E eu acho que tem espaço para todo mundo. E eu sou o cara que quando vou falar, quando eu saio, quando eu converso sobre, eu quase a todo momento estou falando sobre investimentos, porque é algo que o meu olho brilha. Eu amo falar sobre investimentos. Uhum. Eu respiro, eu sonho com investimentos. Pô, eu juro, eu sonhei ontem que a bolsa estava caindo 4%. Do nada, assim, eu acordei, meu Deus, que susto. Eu vi um susto, assim, que a bolsa estava caindo, porque eu sonho com investimentos. Você vive isso o dia inteiro, né, cara? Eu vivo isso o dia inteiro. Mas você vai num encontro, por exemplo, com a moça, você fala de investimento também? Como é que é? Você tenta puxar? Ou é mais forte que você? Como é que é? Porque eu não consigo não, cara. Com a minha esposa já falava de investimento, não aguentava. Não, Às vezes eu tô com uma pessoa que não entende nada. A pessoa não sabe ler e escrever. Eu falo, pô, cara, tem uma ação aí. Cara, eu tento muito falar sobre investimento a todo momento, assim. Igual o cara que é apaixonado pelo seu time e não para de falar de futebol, né? Então, isso que eu usava isso como exemplo. Pô, a gente tá lá conversando sobre futebol. Quando você vai falar em investimento em futebol? Pô, a XP tá trabalhando num fundo maneiro agora que é sobre o direito de transmissão dos times de futebol. Então, pô, eu já ia emendar isso aí, entendeu? Porque, por exemplo, hoje existe... Não tá mais trabalhando, já fechou, mas tava trabalhando. Hoje o Brasil, na questão até do esporte, a mídia dele ainda é muito atrasada com relação às empresas da NFL, por exemplo, lá do futebol americano, do basquete. O Brasil ainda é muito atrasado para monetizar as empresas de futebol nisso. Sim. Então a XP criou um fundo que é um private equity para administrar não é título de dívida, mas administrar essa transmissão de uma parte dos times de futebol para gerar dinheiro para eles. Então, a partir do próximo ano, talvez, o Botafogo, por exemplo, ele não vai passar só em um canal. Vai ter tipo um leilão. Entendeu? É algo que gera mais valor para as empresas, gera mais valor para os times de futebol. Isso vai ser gigantesco, vai ser muito maneiro. Eu não tenho muita noção de receita dos clubes de futebol, mas eu acredito que no Brasil deve ser uma das maiores. Lógico que quando a gente fala de Europa, a gente está falando de euro, né, uma moeda que vale 5 vezes mais do que a nossa. Sim. Mas proporcionalmente à população e etc., eu acredito que o Brasil seja o berço disso daí. Eu acho que seria muito interessante, apesar de eu não acompanhar futebol nem nada disso, que lá na Europa tem vários times que são listados na bolsa como se fossem empresas. Sim. Porque, na verdade, o time ele é uma empresa, são né? As SAFs, né? SAFs. SAFs, que são as empresas que são sócios anônimos que administram, sociedades anônimas de futebol. Que hoje tem aqui no Brasil também, por exemplo, Botafogo, que é o meu time, está em primeiro lugar, estou muito feliz. Nunca vi Botafogo ganhar nada, tô muito tranquilo agora. Mas ele só conseguiu, por exemplo, montar aquele time porque veio o John Textor, que foi alguém que tinha dinheiro, comprou o Botafogo através da SAF e injetou dinheiro lá dentro, entendeu? Então, dinheiro é a coisa mais importante? Não, mas contrata os melhores jogadores, melhores técnicos. Exatamente, faz muita diferença no momento. Pô, Red Bull Bragantino tá em segundo lugar do campeonato. Quem ia imaginar que Red Bull o Bragantino ficaria em vice, estaria disputando cabeça a cabeça ali a ponta do Brasileirão. O Bragantino, há anos atrás, ele estava na Série B, disputando zona de rebaixamento. E tudo isso também por conta da SAF, que foi o Red Bull, que comprou o time do Bragantino para investir dinheiro também ali. Então, existe essa negociação, só não é feita dentro de bolsa, né, normalmente. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil, no Brasil, não. Lá fora, sim. Porque quando você vira sócio de um time, sócio-torcedor, aqui no Brasil você não vira sócio mesmo. Você tem acesso a algumas coisas. Mas lá fora, não. Você vira sócio-torcedor, você tem ações daquele time. Isso que eu acho legal, cara. Será que de repente não era isso que faltava? Porque se você for pegar toda a torcida, todos os sócios torcedores, né? De repente isso que falta para ingressar essa galera e fazer essa galera se interessar por investimento, por bolsa e tal. E enxergar o time como uma empresa também que possa gerar lucro para ele, ao invés de só gerar prejuízo, né? E se as pessoas hoje já cobram muito dos times
não tendo nada, entendeu? Eles quebram ônibus, quebram tudo. Imagina eles sendo sócios, que aí eles têm participações daquilo ali, né? Sim. Então a cobrança seria muito maior. Cadê também. meu dividendo? Tô pagando seu salário. Exatamente. Isso é interessante. Não, exatamente. Seria, eu tô pagando seu salário. Cadê o... Pô, vai perder esse pênalti? Tipo seria interessante, né? Acho que poderia incentivar o Com pessoal certeza. a investir mais, né? Quem sabe no futuro, né? Eu acho que num futuro bem breve isso tende a acontecer aqui no Brasil também. Quando eu comecei a investir na Bolsa, tinha aproximadamente 400 empresas. Hoje tem muito mais do que isso. Muito mais do que 1.000. Muito mais do que 1.000. Não, já passou rápido assim? E não para de entrar empresa na Bolsa. Não para. Agora, por conta da taxa de juros, diminuiu os IPOs, mas eles tendem a voltar. Por causa da alta. Agora baixando eles tendem a voltar. Né? Fica mais interessante o mercado para captação de recursos, né? Fica mais interessante porque as empresas se vendem melhor também. Igual tinha muita gente que durante os IPOs eles faziam flipagem, que é você comprar e vender praticamente no mesmo dia. Porque com a taxa de juros, as empresas elas ficam muito baratas. Então você vai fazer um IPO ali, a empresa, ela, porque o balanço patrimonial dela fica muito atraente. Porque a dívida é barata. Mas depois que a dívida fica muito cara, aí quem comprou no IPO e não vendeu, hoje fez um mau negócio. Cash 3, Jet Ninja, um dos únicos que deu certo, mas também caiu bastante nos últimos dias, foi Intelbras. Dessas daí só Intelbras que eu ouvi falar. Cash 3 é Milhões. Ah, não, Cash 3 já. Cash 3 já ouvi falar. Pô, chegou a bater R$60. Caramba. Aí hoje tá 6 e pouco. Porque eu fico de olho só nas top das tops ali. Mas eu acho interessante porque essas empresas, principalmente que estão entrando, tem, lógico, às vezes é muito perigoso você entrar na IPO sem conhecimento. Sim. Mas só, às vezes, oportunidades que você tem, né? De dar uma alavancada no negócio, né? Então, de repente, eu não recomendo o pessoal entrar. Muita gente me pergunta, né? Quando teve a IPO da Ryzen, né? Me perguntaram, você vai entrar? Eu falei, cara, eu invisto para minha aposentadoria. Eu não invisto para fazer day trade, swing trade, nada disso. Sim. Então, eu tô pensando em daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos vai ter combustível ainda? Combustível fóssil? Pô, não sei, cara. Carro elétrico está crescendo muito, apesar de não ser 100% uma energia limpa, né? Mas é uma coisa que está crescendo. Então, preocupação com o meio ambiente. Então, eu já não entro pela questão filosófica da empresa. E por ser um IPO ainda, né? Então, eu não gosto de entrar. Vai de perfil de investidor também, igual você falou. Você investe só focado no longo prazo. Pô, tem gente que investe ali para o momento. Então, tem gente que vive de ficar tradando as empresas ali. Então, vai tudo de momento mesmo. Então, tem gente que gosta, eu também não recomendo. Só de acordo com o seu perfil. Você pesquisar para ver se é realmente isso que você quer e, pô, dando certo, é o que a gente espera. É a primeira coisa que eu acho que o investidor tem que fazer quando ele quer começar a investir é analisar o perfil de investidor dele, né? Porque nem todo mundo tem esse sangue frio que a gente tem, por exemplo, de chegar, de abrir igual, né? A gente abriu aqui minha carteira americana aqui, 20% de queda. Eu tô tranquilo, durmo igual um bebê. Relacionado a isso aqui. Eu fico mais preocupado com negócios, né? Exato. Do que com a bolsa ali, entendeu? Eu nem... A minha carteira mesmo, eu olho muito pouco, assim. Porque o assessor de investimentos, ele foca no desenvolvimento da carteira dos clientes. Dos clientes, né? Então, eu não vou ficar preocupado com a volatilidade da bolsa, porque eu sei que é momento. Sabe quando eu olho minha carteira, Lohan, de investimento? Quando eu tô entediado, não tem nada para fazer, que eu pego o celular e falo, pô, que tédio. Aí eu vou e abro as corretoras. Eu tô numa fila, alguma coisa, eu pego ali para dar uma olhada no desempenho. Pelo menos uma vez por mês eu faço o balanço total. Como que tá o meu patrimônio. Eu faço a cada 6. Eu gosto de fazer mais para ter um acompanhamento, para ver se eu tô guardando dinheiro certinho, para ver onde que eu tô deixando um pouco mais frouxo. Então... Quanto mais agora que eu dei uma estacionada de investimento para começar a empreender, aí que eu larguei, tem quase 1 ano já que eu não invisto em bolsa. Deu uma parada, aí eu tenho acompanhado até menos, né? Só quando cai os dividendos eu vou reinvestindo, né? Dividendos eu não saco não, vou sempre reinvestindo ali, mas não tenho acompanhado tanto. Sim. Deixa eu ver aqui, ó. Nós estamos aqui quase 1 hora já. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Bom, Lohan, como eu não gosto muito de prolongar nossos episódios, eu prefiro já deixar o convite aqui para você voltar de repente final de novembro. Perfeito. E final de dezembro, cara, vou te fazer um convitão aqui agora especial ao vivo, que aí ao vivo dá aquela pressão psicológica pro cara não negar, né? Eu não posso mais. A gente fazer aquele apanhado do ano, dos acontecimentos do ano. Sensacional. Ia ser um especial bem legal, vou trazer até uma apresentação, se você permitir. Claro, cara, fazer aqui. O espaço é seu, a TV é sua aí, você já é de casa. E é algo que eu faço com todos até os clientes mesmo. Todos os clientes, a gente tem... eu tenho, né? Isso é uma dinâmica que eu gosto de ter. Pelo menos 2 reuniões semestrais para falar sobre cenário macro e um fechamento anual. Então, esse fechamento anual, vou até usar alguns materiais que eu já uso até com os clientes, explicar o que aconteceu
durante um ano todinho, quais são as perspectivas para o próximo ano também. Ih, rapaz, já vou aproveitar isso daí para preparar meus investimentos então para o ano que vem, ó. Pode. Beleza, aula gratuita pra gente aí. Então, gente, ó, muito obrigado vocês que ficarem até agora. Lembrando que o nosso podcast, né, o DutraCast, ele vai ao vivo toda quarta-feira. Ah, não, às vezes é gravado agora. Eu tenho feito gravado algumas vezes, né? Nem sempre eu tenho conseguido fazer ao vivo. Mas o episódio vai ao ar aqui no YouTube quarta-feira, às 8 horas da noite. Tá? E vai na Nova TV, no canal 14, aqui da nossa cidade de Nova Friburgo também. Olha o meu despertador aqui. E vai ao ar na Nova TV também, sempre na quinta-feira, né? Com algumas reprises, às vezes durante a semana. Sábado e domingo tem tido algumas reprises também, né? Mas o compromisso que eu firmei com ele, né? Quarta no YouTube, quinta joga lá na televisão. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para vocês aqui, que a gente criou agora o canal do Estúdio Realize. Paty, me lembra aí como é que tá o nome do canal? Estúdio Realize Podcast, né? O nosso canal no YouTube. O DutraCast ele é voltado mais para finanças, né? Carreira, empreendedorismo. Já no Estúdio Realize Podcast, a gente vai falar de diversos temas, né? Inclusive, a gente vai ter uma gravação amanhã com o vice-prefeito, a gente vai falar do cenário político aqui da nossa cidade também. Então, se inscrevam lá no YouTube agora, fiquem atentos lá no Instagram do Estúdio Realize também, no meu Instagram também, que a gente vai estar divulgando essas informações aí para você. Lohan, quem quiser te achar... Lohan Lamblé, é bem tranquilo. Fácil, né? Lohan Lamblé no Instagram. Eu uso mais o Instagram mesmo, pode mandar mensagem lá. As outras redes sociais eu não uso muito, não. Beleza. Facebook também, Lohan Lamblé, Twitter também, Lohan Lamblé. Então beleza. Uso bastante. Mas eu uso mais o Instagram também, até para fomentar a questão do... Tô querendo utilizar mais agora, tô até com um projeto de fazer um mês só de conteúdo, explicando quem sou, para como que funciona a questão dos investimentos, tudo certinho. Pode seguir lá que... Faz aqui no estúdio com a gente. Vocês vão gostar bastante. Aí. Então, olha só, o pessoal quer encontrar o Lohan lá, ele já disse que não tem valor mínimo para começar a investir, né? Então procura ele, você que já tem essa disciplina, já tem um dinheirinho guardado, né? Já pode procurar ele para começar a investir. Não deixe de investir, gente. Ah, Hugo, eu não entendo de investimento. Pô, tem meu livro, tem meu curso. Aqui no podcast, no DutraCast, tem aulas de finanças também. Já dei várias aulas aqui. A introdução do meu curso está disponível aqui gratuitamente também. Aí faz uma forcinha. Pega aí uma parcelinha do seu 13º, compra lá o curso. O curso é 3 parcelas de R$ 71, se bem me lembro aqui, né? R$ 219,90, dividido por 3 parcelas. Você vai pagar 3 parcelinhas aí de R$ 70 aproximadamente, né? 7 dias de garantia. Se você não gostar do conteúdo, não aprender nada, eu te reembolso 100%. Você não entra em contato comigo para pedir reembolso. É automático, a plataforma reembolsa isso para você, né? Então, é desse jeito que eu confio no produto que eu fiz, com muito carinho e dedicação para vocês, tá bom? Meu muito obrigado a todos que ficaram e aturaram a gente aqui até agora. E até semana que vem. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau.